Aos 26 anos, a filha de Michael Jackson finalmente admite o que todos nós suspeitávamos. Você já imaginou crescer à sombra de uma lenda como Michael Jackson? Ser filha de um ícone mundial, com toda a pressão que isso carrega, e ainda assim ter sua própria história para contar? Paris Jackson, aos 26 anos, finalmente abre o coração e compartilha o que muitos de nós já suspeitávamos, mas poucos tinham coragem de acreditar: a verdade por trás da morte de seu pai, Michael Jackson. Nascido em 1958, Michael foi criado em Gary, Indiana, com uma família numerosa e um pai rígido, Joe Jackson, que logo percebeu o talento de seu filho e o levou para os palcos, criando a lendária banda The Jackson 5. Desde criança, Michael foi forçado a lidar com a fama e as expectativas de ser uma estrela. Mas ao longo de sua carreira, muitos viram mais do que um cantor extraordinário. Ele foi uma pessoa com desafios pessoais profundos, lutando com a solidão, a pressão pública e até problemas de saúde. E claro, a morte de Michael em 2009 deixou o mundo inteiro em choque. As circunstâncias da sua partida foram envoltas em mistério, especulações e teorias de conspiração. Uns falavam em overdose, outros diziam que ele teria sido assassinado, e até mesmo surgiram histórias de que ele teria encenado sua própria morte. Mas agora, Paris Jackson revelou uma versão que ninguém esperava ouvir. Em uma entrevista recente, Paris, com a voz cheia de emoção, compartilhou uma visão bem diferente dos acontecimentos que levaram à morte de seu pai. Ela revelou que Michael, por muito tempo, havia sido pressionado a viver sob uma fachada de perfeição, algo que estava corroendo sua saúde e sua paz interior. Paris contou que Michael vinha lutando contra sérios problemas de saúde, que foram negligenciados pela mídia e pela própria família, que sempre tentou protegê-lo de uma verdade dolorosa. O impacto de sua vida pública estava afetando sua saúde de maneira irreparável. Ela também revelou que seu pai temia que sua morte fosse utilizada como parte de uma grande conspiração, uma narrativa criada por aqueles ao seu redor para garantir que ele fosse lembrado como a grande estrela que sempre foi. Ele sabia o que estava acontecendo com o corpo dele, mas tinha medo de ser ignorado ou esquecido depois de partir, disse Paris, em lágrimas. Mas a revelação mais chocante veio quando Paris falou sobre o papel de seu próprio pai na maneira como ele lidou com sua morte. Ela revelou que, antes de falecer, Michael discutiu com ela sobre sua saúde e sobre como ele sentia que já não estava mais no controle da situação. Michael sabia que sua vida estava chegando ao fim, mas temia que sua morte fosse tratada como um simples evento, algo que seria apagado com o tempo. O que Paris agora revela é que a morte de Michael Jackson não foi apenas o fim de uma era musical, mas o término de uma vida complexa e cheia de camadas emocionais, que ela nunca antes se sentiu à vontade para compartilhar com o mundo. Para ela, esse peso, essa responsabilidade de carregar a verdade sobre seu pai, foi um fardo que ela precisou carregar por anos, mas que agora ela sente que é hora de finalmente falar. E ao contar isso, Paris também compartilhou o quanto esse segredo a afetou, como foi difícil crescer sob os olhos de uma audiência global, esperando que ela fosse a filha de Michael Jackson o tempo todo. Ela explicou que só agora, com seus 26 anos, ela finalmente encontrou o espaço para ser quem realmente é, sem a necessidade de se esconder atrás de um legado. Essa revelação tem sido uma verdadeira montanha-russa emocional para Paris, e com ela vem uma nova perspectiva sobre a morte de Michael Jackson e o impacto que isso teve em sua família. Para Paris, Michael não era apenas o rei do pop, mas também um pai que amava profundamente suas crianças, mas que não conseguiu escapar dos demônios internos e da pressão da vida pública. Agora, Paris nos dá uma chance de ver seu pai de uma maneira mais humana, mais vulnerável e mais real. O que podemos aprender com essa história?
que a vida é feita de escolhas e que, às vezes, os maiores heróis também enfrentam suas próprias batalhas internas. E agora, eu quero saber de você. Qual é a sua música favorita de Michael Jackson? E você já conhecia essa versão mais pessoal e profunda da filha dele? Deixe seu comentário abaixo, vamos conversar sobre isso. E como sempre, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.